Alô, amigos do Urbano! Começa agora o 8º episódio da série Pelé, a Nossa Majestade. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui, como sempre, com ele, Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Vini, com você? Tudo beleza, apesar desse episódio ser um pouco triste para a torcida do Santos, já que trata-se dos últimos atos de Pelé com a camisa do Peixe. No episódio anterior a gente falou da saga do Pelé e da seleção brasileira até a conquista da Copa do Mundo. E agora a gente vai falar dos anos subsequentes, né, de 70, 71, 72, 73 e 74. O Pelé, ainda em grande forma, tinha muito a contribuir com o Santos dentro e fora de campo. E para ajudar a contar sobre essas passagens, teremos a ajuda de Cláudio Adão, Pepe, Gilson Beija-Flor, que foi o substituto do Pelé no jogo de despedida, e do Marcos Fonseca, jornalista do jornal A Tribuna de Santos e era setorista do clube, acompanhou os jogadores do Peixe em algumas viagens. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar dos dias seguintes ao título da seleção brasileira em 70. 15 dias após conquistar o Mundial no México e ser eleito o melhor jogador da Copa, o Pelé já estava de volta ao Santos e participou da vitória por 2-0 contra o Palmeiras pelo Paulistão. O Peixe acabou fazendo uma competição discreta e terminou apenas na 4ª posição, sem conseguir o inédito tetracampeonato. No certame nacional, o Santos também teve uma atuação sem brilho e foi eliminado ainda na primeira fase. O Pelé teve alguns momentos marcantes, mas também momentos ruins, quando passou, por exemplo, 8 jogos sem marcar. E o empate sem gols contra o América marcou a despedida de Coutinho do Santos. Ou seja, o seu maior parceiro, o camisa 9 que eternizou as tabelinhas com o camisa 10. Juntos, eles marcaram 1.461 gols. Infernizaram defesas, popularizaram a tabelinha e conquistaram todos os títulos possíveis. Uma outra passagem marcante, Fernando, da vida de Pelé no ano de 70 foi que ele voltou a estudar. Ele foi incentivado pelo professor Júlio Mazei, que era o educador físico do Santos, e matriculou-se no curso de Educação Física na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes. Os seus companheiros de sala eram nada menos que Lima, o Coringa, Pepe, Abel, Formiga, Fedato, Leivinha, Cabralzinho e Emerson Leão. Que turma, hein? A formatura foi em 74 e já era uma amostra de que Pelé estava preparando-se para o pós-carreira. Além dos seus negócios e dos estudos, Pelé passou a investir mais na sua carreira artística, como falaremos adiante. E como não havia concluído os estudos na infância, o Pelé fez uma semana de supletivo em Taubaté, um ano antes, ao lado do Zito. E Vini, em meio à disputa à Taça de Prata, o Campeonato Brasileiro da época, o Santos foi até Maceió, lá no estado de Alagoas, enfrentar a seleção do estado de Alagoas. Seria um jogo como vários outros que o time do Santos fazia, mas a ocasião era muito especial. Naquele dia foi inaugurado o estádio de nome Rei Pelé. A torcida alagoana recebeu a delegação santista com muito entusiasmo. E, como não poderia deixar de ser, o Pelé foi o jogador mais assediado. A torcida de todos era para que o Rei marcasse o primeiro gol no estádio, obviamente. Mas o atacante Douglas Franklin frustrou, entre aspas, os mais de 45 mil torcedores e fez o primeiro gol do novo estádio. O Pelé fez a alegria de todos com jogadas e também marcou 2 gols na partida. Quem quiser saber um pouco mais sobre esta e outras inaugurações de estádios que o time do Santos fez ao longo de sua história, nós temos um episódio específico sobre isso. Vá lá no nosso feed e procure um episódio muito bacana que a gente detalha a inauguração do estádio Rei Pelé e de outras praças esportivas pelo time do Santos. O título de Pelé pelo Santos na temporada de 1970 foi conquistado na tradicional excursão no início do ano, quando o Peixe foi até Santiago, no Chile, e conquistou o hexagonal do Chile pela segunda vez. O Pelé anotou 9 gols em 5 partidas. O Santos também faturou a Taça Cidade de São Paulo, porém com um time alternativo, já que o torneio foi realizado durante os preparativos da seleção brasileira para a Copa do Mundo no México, então não contou com a presença do Pelé. O ano de 1970 termina para Pelé com 59 gols marcados. No ano seguinte, 1971, e jogando cada vez mais como o armador do time, o Pelé teve uma temporada com 30 gols, a menor marca de sua carreira até então.
Novamente, o Santos viveu uma reformulação no seu comando. O técnico Antoninho deu lugar ao ex-zagueiro Mauro Ramos de Oliveira, mas o Santos fez uma campanha bastante discreta no Paulistão, ficando na 4ª colocação, e também uma campanha discreta no Campeonato Nacional, que passou pela primeira vez a ser chamado de Campeonato Brasileiro. O Santos ficou a 1 ponto de se classificar para o triangular final. O Pelé foi 6 vezes campeão nacional pelo Santos, mas nenhum deles aconteceu na década de 70. A participação de maior destaque do Pelé foi no ano da sua despedida, em 1974, quando o Santos ficou na 3ª posição do quadrangular final, 2 pontos atrás do campeão Cruzeiro. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E como já era de costume, Fernando, o Santos excursionou pelas Américas no início da temporada. Em janeiro, o Peixe foi até Fort-de-France, na Martinica, que é uma ilha ali do Caribe, enfrentar a seleção local. Em campo, o Peixe bateu o time da casa sem maiores dificuldades por 4-1 com um gol de Pelé. Mas ficou para a história a mobilização que aconteceu entre a população da pequena ilha para ver Pelé e o Santos em ação. Os organizadores do amistoso colocaram 7.000 ingressos do estádio Louis Achille, com valores 10 vezes maiores que o habitual, deixando a ida ao jogo fora do alcance da maioria da população, que era estimada em 100.000 habitantes. Com isso, um grupo de extrema esquerda recém-formado, apelidado de Grupo de Ação Proletária, enxergou nesse ato uma chance de iniciar um movimento chamado Vamos Ver o Pelé Sem Pagar. O movimento foi ganhando força pela cidade de Fort-de-France por meio de panfletos, pichações e manifestações. O governo ficou preocupado e organizou a primeira transmissão de um jogo de futebol ao vivo, acalmando um pouco os ânimos. O jogo também foi transmitido pelas rádios locais. Nos dias anteriores ao jogo, os torcedores iam em peso assistir os treinamentos do Peixe. A história virou documentário chamado, obviamente, de Vamos Ver o Pelé Sem Pagar. Fernando, impressionante a força do Santos e do Pelé, né? Mobilizando um país, por menor que fosse, mas era um absurdo o Santos ir até o local e a população não conseguir ver. E aconteceu tudo isso que a gente acabou de ouvir, impressionante. E a gente falou com o Marcos Fonseca, que era o setorista do Peixe pelo jornal A Tribuna, e na época ele acompanhou a saga do time pelo Caribe e também em outras viagens. O Marcos relatou pra gente que ele tinha dificuldade em saber dos ocorridos nos países pelo pouco tempo que eles ficavam, e também porque ele era como se fosse um membro da delegação e não saía tanto do hotel. Mas ele atesta todo o carinho do público com o Santos e com Pelé. Vamos ouvir o Marcos. Bem, a passagem pelo Caribe, de modo geral, o Santos era recebido como uma atração mundial, né? Era tipo o Beatles, né? Os Beatles, mais ou menos naquela época, também viajavam pelo mundo e onde passavam, causavam comoção. O Santos causava comoção, né? O Marcos também falou pra gente como é que era a relação dele como jornalista com o elenco santista, já que ele era apenas um jovem, como vários jogadores também eram jovens naquela época no Peixe. O Clodoaldo, por exemplo, era pouca coisa mais velho que eu, talvez até fosse da minha idade. E tinha outros jogadores jovens, o Edu era jovem, muito jovem, e tinha a molecada que estava subindo, né? O Orlando Amarelo, o Léo, o Douglas, vários jogadores jovens. Então, a gente realmente dava para fazer uma amizade boa com os jogadores, né? E aquela convivência permanente. E o Pelé foi uma pessoa muito gentil, né? E os colegas, né? O Lima, eles dois eram muito amigos e a gente fazia amizade fácil com eles. Eles mexiam muito comigo, brincavam muito comigo, porque eu estava sempre junto, né? Ali com eles. Então o ambiente realmente era muito bom. E nessa mesma viagem, Fernando, o Santos também jogou no Haiti, onde aconteceu uma passagem marcante para o jovem repórter Marcos, que vai contar agora pra gente. O Santos chegou uma noite lá no Haiti para fazer um jogo contra a seleção do Haiti. E o Santos, quando chegou no aeroporto, foi já no fim da tarde, início da noite, os haitianos invadiram a pista do aeroporto. E a população invadiu a pista do aeroporto, cercou o avião. E nós estávamos chegando de um voo que vinha, se não me engano, de New Orleans.
dos Estados Unidos. E tinha muito francês naquele avião, né? Porque Haiti também foi colonização francesa, então tinha muito francês que frequentava ali o Haiti. Então o avião era muito... os passageiros, em grande parte, eram franceses. E para eles o Santos não era uma coisa muito interessante. Eles não tinham assim, uma informação muito grande do Santos, apesar que a delegação usava uns paletós com o distintivo do Santos, né? E o Pelé estava junto, o Pelé estava no avião, né? Mas os franceses não estavam nem aí. Quando o avião parou no aeroporto lá, é que os franceses tocaram, estava acontecendo alguma coisa, e a tripulação pediu que os passageiros permanecessem parados nos seus lugares, que a delegação do Santos ia descer na frente. Então, quando a gente desceu, já tinha umas limusines, aqueles carrões grandes, parados na beira da escada, a escadinha do avião, para a gente já entrar direto nos veículos e ir embora, né? E ao longo de todo o percurso do aeroporto até a capital, até a cidade, havia muita gente na beira da estrada, saudando o Santos, né? E o Santos foi direto para uma recepção na prefeitura da capital, que estava lotado também de gente. E em seguida dessa recepção, a gente foi para um hotel, assim, no meio de uma estrada. Esse hotel foi esvaziado para ficar só a nossa delegação, e tinha um hóspede apenas, que era uma senhora branca, que morava naquele hotel. Então ela ficou. Mas o resto dos hóspedes, o hotel foi totalmente esvaziado para ficar só a delegação do Santos. Entende? E na sequência da viagem, Vini, o Santos foi até o Suriname e ganhou da equipe do Transvaal por 4-1. Esta partida marcou a 10ª apresentação de Pelé como profissional, e o Rei marcou de pênalti o seu gol de número 1069. Em fevereiro, o Santos venceu o triangular da Jamaica, após empatar com a seleção local e vencer o Chelsea da Inglaterra. Como de costume, Pelé e os demais jogadores do Peixe foram abraçados pela torcida jamaicana. O gol da vitória contra o Chelsea foi marcado pelo Douglas, o centroavante Douglas, e foi sucedido por uma invasão de campo, a ponto do juiz ter que encerrar a partida. Os torcedores locais invadiram o campo para abraçar os jogadores do Santos e comemorar a vitória. Foi nessa viagem que o Pelé conheceu o Clive Toye, dirigente do Cosmos. A conversa abriu portas para que Pelé um dia fosse jogar na recém-popularizada Liga Norte-Americana. Em setembro de 1971, o Pelé retornou a Três Corações, no sul de Minas, para ser homenageado em sua cidade natal. Ao lado do pai, o Dondinho, e do avô, o seu Jorge, participou da inauguração de uma estátua de bronze, com a bola nos pés e a taça Jules Rimet às mãos. A homenagem parou a cidade, de pouco mais de 70 mil habitantes. Atualmente, os moradores se dividem entre quem ama Pelé e quem acha que o Pelé virou as costas para a cidade. Em 1966, o Pelé cogitou nunca mais vestir a camisa da seleção brasileira por conta da campanha muito fraca da seleção. Mas ele voltou atrás para conquistar o tri do México, como escutamos e comentamos no último episódio. Em 1971, ele anunciou que pararia definitivamente de servir a seleção do país. Ainda em forma, tinha lenha para queimar, já que continuava jogando normalmente pelo Santos. Porém, sabia que só teria a perder se continuasse no Screte Canarinho. Além disso, se aposentar da seleção significava passar mais tempo com a família. Então, em julho de 1971, a Confederação Brasileira do Desporto, a CBD, organizou 2 amistosos de despedida. No primeiro deles, o Brasil empatou com a Áustria por 1-1 no Morumbi. Na véspera deste primeiro amistoso, o Pelé falou para o jornal A Tribuna que, abre aspas, o futebol brasileiro estava repleto de super craques e não tem necessidade de criar uma celeuma em torno de minha despedida. Um fato banal, que não deveria sequer estar nas manchetes de jornais, fecha aspas. E essa humildade aí, hein? Que absurdo. Nossa. Enfim,
Pelé também estava confuso. Na cabeça dele, se jogasse bem, os pedidos para que ele ficasse aumentariam. Se jogasse mal, poderiam dizer que ele estava acabado. A pressão popular era para que o Pelé continuasse na seleção brasileira até pelo menos a disputa da Copa do Mundo de 1974. O Morumbi recebeu 110 mil pessoas para o confronto entre Brasil e Áustria, no dia 11 de julho. Pelé fez de tudo, inclusive a jogada do seu próprio gol. Ele lançou Zequinha pela direita e foi para a área concluir após um corta-luz de Tostão. Vamos escutar a narração de Joseval Peixoto, da Jovem Pan, do gol de Pelé nessa partida contra a Áustria. Zequinha bateu, o zagueiro foi para a área, recuou para Pelé, atirou para o gol! Jogada de Pelé para Zequinha, pinta sobre o zagueiro Heigen Stiller, poderia sobrar para Tostão, veio na corrida Pelé, e na despedida balançou a rede adversária, é sua Rattensteiner. Foi o melhor jogador enquanto esteve em campo, Pelé. No intervalo, deu a volta olímpica com uma coroa e se despediu da torcida paulista, ouvindo apelos para permanecer. Sem Pelé no segundo tempo, o Paulo César entrou em seu lugar, o Brasil levou o empate na partida que acabou em 1-1. Uma semana depois foi a vez do Maracanã receber a despedida, dessa vez para valer, do Rei pela seleção. Um público de mais de 138 mil pessoas compareceram ao Maraca para assistir o Camisa 10 em seus últimos atos. A seleção enfrentou a forte Iugoslávia e empatou por 2-2, mas o resultado pouco importou. O que valia de fato para a torcida era ver o Rei pela última vez com a camisa amarelinha. Um batalhão de repórteres seguiu Pelé antes do início do jogo. O time jogou em função do seu maior astro no primeiro tempo. Ele quase marcou em 3 oportunidades, mas os iugoslavos nada tinham com isso e fizeram 1-0. No intervalo, Pelé recebeu a camisa de todos os seus companheiros ainda no gramado. Novamente deu a tradicional volta olímpica ouvindo gritos de Pelé e fica, e chorou copiosamente. Crianças com uniformes de times de todo o Brasil escoltaram o Rei em sua volta olímpica. No vestiário, até pensou em voltar para a segunda etapa, mas acabou substituído por Cláudio Miro. A partida terminou em 2-2 e a sua despedida foi manchete no mundo inteiro. Em 14 anos com a camisa da seleção brasileira, Pelé fez 95 gols em 113 partidas e conquistou 3 Copas do Mundo. Até hoje, é o maior artilheiro da seleção e o único tricampeão mundial como jogador. Pelé seguia investindo cada vez mais no seu pós-carreira. Ele era garoto propaganda do Banco Campina Grande, da Puma, do Cal, TV Colorado, Rayovac, Atma, do Cora, entre outras empresas. E ele também se arriscava no cinema. Fez uma participação no filme O Barão Otelo, no Barato dos Bilhões, com o impagável Grande Otelo. O Grande Otelo interpretava o João Sem Direção, um carioca humilde com vários empregos e 3 esposas. Decidido a ganhar na loteria, João pede ajuda financeira ao Dr. Arantes, que trabalhava em um banco. O Dr. Arantes, claro, era o Pelé. Dr. Arantes? Pelé, né? Eu vim aqui buscar um dinheiro emprestado no seu banco, que eu vou investir em tudo quanto é loteria. Loteria federal, loteria estadual, loteria esportiva e loteria zoológica. Entendo. Mas o que você oferece ao banco? Eu vou ganhar essa dinheirama toda e vou movimentar aqui pelo banco, né? Como é que você tem tanta certeza que vai ganhar? O contínuo que trabalha aqui no seu banco me disse que o senhor tinha essa sala. Em formato de ferradura à mesa. 13 cadeiras. Um lustre com 7 lâmpadas. Eu tô ligadão. Com a megera me ligou. O senhor é Pelé. Com tudo isso, nós não podemos perder. Quanto você quer? 1 milha. Vai levar 10. Doutor Pelé? Sensacional. E Vini, na temporada de 1972, o Santos não conquistou nenhum título. Ficou em terceiro no Campeonato Paulista e foi eliminado na segunda fase do Campeonato Brasileiro.
Mas, mesmo assim, o ano foi de importantes marcas para o Rei Pelé. No dia 9 de julho, o Pelé chegou ao seu 1000º gol com a camisa santista. A marca foi atingida na partida contra a Universidad UNAM do México, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O Peixe venceu por 5-1 com 2 gols do Rei, que atingiu o 1000º gol pela segunda vez, podemos assim dizer. Foi nessa mesma viagem que o Peixe ganhou a honrosa fita azul do futebol brasileiro, porque ficou 17 partidas sem perder no exterior. Foram 15 vitórias e 2 empates em partidas que aconteceram na Ásia, na Oceania e também na América do Norte. O jogo contra a Austrália em Sydney, um empate em 2-2, deu ao Santos a honra de ser o primeiro clube no mundo a jogar em todos os continentes. O Pelé fez 25 gols nessa turnê. E só para relembrar, a fita azul do futebol brasileiro era uma espécie de honra ao mérito entregue aos times brasileiros que retornavam invicto de excursões ao exterior que tivesse pelo menos 10 partidas. Mas nem tudo foram flores. O time em campo não dava sinais de que repetiria as façanhas dos anos anteriores. Houve troca no comando técnico novamente. Mauro Ramos de Oliveira começou a temporada, o Jair Rosa Pinto assumiu no meio do ano e o Pepe, o seu José Macia, terminou o ano como o treinador do Santos. O Santos testava antigos ídolos na função para ver se conseguia assim melhorar o seu desempenho. Pelo Paulistão, no dia 17 de maio, o Pelé foi vaiado na Vila Belmiro. Olhem só que heresia. E acabou chutando a bola em direção às sociais durante a vitória por 1-0 contra o 15 de Piracicaba. Era um jogo normal, em que o Santos dominou o seu adversário desde o início, mas a corneta da torcida, histórica corneta da torcida do Santos, irritou o rei do futebol. E o Pelé também participou do filme A Marcha, no qual ele interpretou o escravo Chico Bondade, e que tentava ajudar os outros escravos a fugirem. O filme foi um fracasso de público e crítica. E, para contextualizar, em gols 1972, Pelé foi 50 vezes até a rede adversária. Já chegamos a 1973 e a percepção geral era de que Pelé estava cada vez mais próximo de encerrar a carreira. Não pela qualidade do seu futebol, que ainda se mantinha em altíssimo nível. As evidências eram muitas. Pelé há anos já demonstrava que queria abandonar o esporte antes que o futebol o abandonasse, e já tinha se despedido da seleção, como falamos há pouco. Só que competitivo como era, Pelé queria conquistar mais títulos pelo Santos, e ele veio em sua competição preferida, o Paulistão. A conquista do estadual de 73 foi o 10º título de Pelé no torneio. E mais, com a artilharia alcançada, chegou à incrível marca de 11 vezes como o maior goleador do certame, mesmo atuando cada vez mais como um meia organizador. A fase de predominância no estado já havia passado, mas o time ainda tinha nomes como Pelé, claro, além de Serras, Carlos Alberto, Clodoaldo, Edu e Pepe, como técnico, como o Fernando falou. E o Pepe falou pra gente como é que era treinar o Pelé, seu ex-companheiro de tantos anos. Eu sinto que ele jogava até um pouquinho mais pelo treinador Pepe, né? Porque eu vejo jogador, ex-atleta. Eu sou padrinho de casamento, eu e minha mulher da Rose, né? Eu tenho uma amizade muito grande com ele, né? Então isso aí ajudava bastante, né? E o Pepe também disse que o Pelé gostava de dar uns pitacos no time. Imagina, se o camisa 10 fala uma coisa, você vai falar o que pra ele? Vamos lá, né, Pelé? É isso que você quer, a gente faz. De vez em quando ele gostava de dar uma pitadazinha, Pepe, você não acha isso. Fulano, ele procurava ajudar, né? Entendeu? Porque tinha contato dentro do campo com os jogadores, ele já era um jogador experiente, um jogador de seleção, quem é que não queria ouvir um conselho, uma palavra amiga do Pelé, né? E o Peixe faturou o primeiro turno de maneira invicta, com 8 vitórias e 3 empates. No segundo turno, o time ficou na 5ª posição e viu a Portuguesa ser campeã. Os times se enfrentariam na grande final. Existia uma crença entre os torcedores do Santos de que a Luz era um algoz do time nas horas cruciais.
Essa teoria começou ainda na década de 20, ganhou força após a derrota na 15ª rodada do Paulistão de 48, que deixou o caminho livre para o São Paulo ser campeão. O Santos foi vice 2 pontos atrás. Só que daquela vez, para desespero da Portuguesa, um certo camisa 10 estava muito motivado, abre aspas. Que recompensa melhor eu poderia desejar para o fim da minha carreira? Há 3 anos que eu não uso uma faixa de campeão. Que melhor hora para dar essa alegria à torcida? A Portuguesa que se cuide, porque estou disposto a deixar o futebol como comecei. Ganhando o título, disse Pelé ao Estadão na véspera da decisão. No dia 26 de agosto, o Morumbi recebeu mais de 106 mil pessoas, que viram um jogo em que o Santos tomou as rédeas desde o começo. Acertou a trave em 3 ocasiões, mas o jovem time da Portuguesa também teve chances de vencer, principalmente na prorrogação. O 0-0 persistiu até o final dos 90 minutos e também no tempo adicional, obrigando a disputa nos pênaltis. Nas penalidades máximas, o Peixe vencia por 2-0, com gols de Carlos Alberto e Edu. Cada equipe tinha mais 2 cobranças a fazer e Pelé era um dos batedores pelo Santos. Mas o árbitro Armando Marques fez uma das maiores lambanças da história da arbitragem mundial, se perdeu nas contas e decretou o final do jogo com o título pelo Santos. O Santos comemorou o resultado em campo, chorando, correndo e inclusive com volta olímpica. Os atletas da Lusa também choravam, afinal haviam perdido o título. O folclore do futebol aponta que o técnico Otto Glória, da Portuguesa, percebeu o erro na hora, mas ficou quieto, afinal sabia que dificilmente seus comandados virariam o placar. Depois, quando alertado por José Hermílio de Moraes Filho e Paulo Machado de Carvalho, que eram presidente e vice da Federação Paulista de Futebol, o juiz Armando Marques reconheceu o erro. Quando foi solicitar a volta das equipes a campo, já era tarde. Os atletas da Portuguesa já estavam de banho tomado, dirigindo-se ao ônibus. Já fora do estádio, a torcida santista comemorava outro título do Paulistão, o 13º de sua história. No fim das contas, os dirigentes da FPF se reuniram com os presidentes Vasco Faé do Santos e Oswaldo Teixeira Duarte da Portuguesa, ainda no Morumbi, e decidiram pela divisão do título. A justificativa da Federação Paulista foi evitar a ação do Tribunal de Justiça Desportiva, já que isso demandaria muito tempo e não haviam datas disponíveis. E é legal relembrar que esta final em 1973 já foi contada aqui no Amigos do Urbano, então vá lá no nosso feed que você consegue escutar um episódio exclusivo desta façanha da arbitragem brasileira. Exatamente, Fernando. E outra passagem marcante daquele ano aconteceu no Chile, que vivia uma verdadeira erupção social. O então general Pinochet liderou um bombardeio ao Palácio Presidencial chileno, provocando a morte do presidente eleito Salvador Allende. Com o golpe dado, os militares executaram um plano de prisões e mortes em massa de seus opositores, chegando a usar o Estádio Nacional como uma espécie de campo de concentração, onde aconteceram milhares de mortes. Estádio esse que o Brasil conquistou seu bicampeonato mundial em 1962. A seleção chilena disputaria a repescagem das eliminatórias da Copa de 74 contra a União Soviética no mesmo estádio. Após o empate por 0-0 na Europa em setembro, os soviéticos se recusaram a viajar em novembro para jogar no Estádio Nacional, palco de diversas atrocidades cometidas pelos novos governantes chilenos. O Chile acabou vencendo por WO e se classificou para a Copa. Mas os dirigentes chilenos, em acordo com os militares, quiseram celebrar essa classificação e convidaram o Santos para enfrentar o selecionado local. Os dirigentes santistas toparam o convite, que rendeu ao cofre do clube $30 mil. Esse dinheiro poderia ser usado hoje, hein? Inclusive para pagar as dívidas do Santos. Assim, o Peixe jogaria novamente no estádio em que conquistou os hexagonais de 65 e 70, além do octogonal de 68. O Peixe era o time estrangeiro preferido dos chilenos, e vale destacar que o Santos foi muito criticado por aceitar esse insólito convite. Dentro de campo, no dia 21 de novembro, o Santos surrou os donos da casa com um inesquecível 5-0, mesmo sem Pelé, que estava machucado. Muitos disseram que o Pelé se recusou a jogar, mas isso é apenas uma suposição. Como a gente queria falar com o Pelé para tirar essas dúvidas, pena que não foi possível até agora, né? Mas a esperança é a última que morre. Os chilenos vaiaram muito o time santista quando subiu a campo sem a sua maior estrela. 3 dias antes, Pelé havia sido um dos melhores em campo na vitória santista contra o Curitiba no Paraná pelo Brasileirão. 3 dias depois da goleada no Chile, Pelé também desfalcou o Peixe na derrota de 1-0 para o Corinthians e só voltou a jogar uma semana após o jogo em Santiago. Tirem suas conclusões.
Em 19 de dezembro de 1973, diante de mais de 155 mil espectadores lá no Maracanã, o Pelé participou da despedida de Garrincha, o seu maior companheiro na seleção brasileira. O jogo da gratidão serviu também para arrecadar $160 mil para o gênio das pernas tortas. Com a quantia, o Mané comprou 7 casas para familiares e uma casa de shows para a sua esposa Elza Soares se apresentar. Em campo, o que se viu foi uma constelação de craques. O Brasil jogou com Félix, que depois deu lugar a Leão, Carlos Alberto Torres, que depois deu lugar a Zé Maria, Brito, que depois deu lugar a Luiz Pereira, Piazza, Everaldo, que depois deu lugar ao Marinho Chagas. No meio de campo, Clodoaldo, depois Zé Carlos, Rivelino, depois o Manfrini, Garrincha, depois Zequinha e depois Luiz Carlos Lemos. Jairzinho, depois entrou André Catimba, Pelé, que depois deu lugar a Ademir da Guia, e o Paulo César Caju, que deu lugar ao saudoso Mário Sérgio. O técnico foi o Zagallo. E no combinado dos estrangeiros, jogaram Andrada, o goleiro que tomou o milésimo gol do Pelé contra o Vasco. Na defesa, Forlan, Alex, Reyes. Depois entrou o Levansky e o Brunel. No meio campo, o Dreyer, Pedro Rocha, Roseman. Depois entrou o Babington, o Brindisi, Doval e o Onichenko, que depois deu lugar ao Levchev. O técnico foi o ex-goleiro do São Paulo, o José Poi. O Brindisi, que depois de anos virou técnico de muito sucesso na Argentina, abriu o placar para a seleção internacional. O Pelé marcou um golaço após driblar 4 defensores e ouviu do narrador Peirão de Castro, da TV Gazeta, que não podia parar de jogar. Sobe o áudio. Internacional no Maracanã. O senhor está o sentindo. A torcida também ovacionou o Rei, pedindo para que ele continuasse a jogar e visando a Copa do Mundo do ano seguinte, que aconteceria na Alemanha Ocidental. O Luiz Pereira acabou fazendo o gol da vitória brasileira já no segundo tempo. O Mané Garrincha morreu 10 anos depois, em decorrência de um grande abuso do álcool. Juntos, o Mané Garrincha e o Pelé fizeram 40 jogos pela seleção brasileira, venceram 36 e empataram 4. Venceram 2 Copas do Mundo juntos. Pelé termina o ano de 1973 com 53 gols marcados. Chegamos em 1974, uma temporada totalmente atípica para o torcedor santista e também, claro, por que não, para Pelé. O fim da carreira do maior de todos estava cada vez mais próximo. O Pelé ele não anunciou quando que pararia, mas cada dia que passava ele dava indícios de que estava mais próximo de abandonar o futebol. O Rei alternava grandes atuações com períodos em baixa, principalmente por conta de lesões. Os gols e partidas foram em menor volume que o habitual, 20 gols em 45 jogos. O Peixe abriu a temporada jogando a segunda fase do Brasileiro do ano anterior, mas não obteve sucesso. Um mês depois de terminar a participação no Torneio Nacional de 73, começou a disputa do Brasileiro do ano vigente. Coisas do futebol daqui. Nesse campeonato, o Santos fez uma ótima campanha, que já era o último campeonato nacional disputado pelo Rei. As torcidas rivais sabiam que a cada jogo contra o Santos talvez fosse a última oportunidade de ver Pelé em ação, e o Rei não fez feio. Se exibiu várias vezes como um verdadeiro rei, como por exemplo na vitória por 4-0 contra o Palmeiras. Deu passe primoroso para o Brecha abrir o placar, fez o terceiro gol com imensa categoria após passe de Fernandinho e bateu a falta que resultou no 4º gol marcado pelo mesmo Fernandinho. Vamos ouvir a narração do Fiore Giliotti, da Rádio Bandeirantes, do último gol do Pelé no Pacaembu. Sobrou para Fernandinho, dá para Pelé, fogo, cutucou, gol! Brasileira, bobeada de Celso na linha intermediária. Ali começou a nascer o terceiro gol. Santista presta Fernandinho. Fernandinho pela linha de fundo, poderia até chutar. Acabou recuando sob medida para Pelé. O Rei não teve nenhum trabalho diante do assustado Sérgio. Toca a bola no canto direito do arco palmeirense. O tempo
tempo passa. 6 minutos, etapa final. Pelé, número 10. 3 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Esse gol que o Fiore narrou foi o último, né, dos 113 que o Pelé marcou no estádio. E, obviamente, o Rei é o maior artilheiro do Paulo Machado de Carvalho. O Pelé, Vini, só se despediu do Santos em outubro, mas no mês de maio marcou seu último gol em Vila Belmiro, na vitória por 3-0 contra o Rio Negro pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o Peixe mandava a maioria de seus jogos na capital e porque Pelé também se lesionou. Além disso, a equipe santista excursionou pela Europa. Ao todo, Pelé fez 288 gols em Urbano Caldeira. E não é preciso dizer que é o maior artilheiro do estádio santista. O Rei perdeu alguns jogos por contusão e só foi voltar a emplacar uma sequência de partidas no quadrangular final do Brasileirão. No primeiro jogo da fase final, o Santos perdeu para o Vasco por 2-1 no Maracanã, mas Pelé fez de falta seu último gol no maior estádio do mundo e também seu último gol em uma competição nacional. Na sequência, o Peixe bateu o Internacional por 2-1 no Morumbi e entrou na última rodada do quadrangular com chances de ser campeão brasileiro, ou pelo menos de forçar um jogo extra, caso empatassem pontos com o Vasco da Gama. Mas o Peixe acabou superado por 3-1 pelo Cruzeiro no Morumbi e o Vasco empatou com o Inter e acabou ficando com o título após uma partida extra contra o Cruzeiro. Alguns jovens estavam subindo aos poucos para a equipe principal do Santos. E ter a oportunidade de jogar com o maior de todos foi um verdadeiro aprendizado para eles. O Cláudio Adão, que era o camisa 9 do Peixe na época, falou com a gente sobre como era jogar com o maior de todos. E não era fácil não, hein? Rapaz, ajudou muito porque jogar com o Pelé, todo mundo pensa que é fácil jogar com ele. É difícil porque o que ele representa, ele é um garoto. Né? Aí eu ia no meu padrinho, que era o Edu, falei, Edu, o homem aí e tal, como é que é? Você quer jogar bastante tempo com ele? Não, aí o Edu, não, só ter tranquilidade, prestar atenção, tudo, a maneira que o comportador do campo, você está sendo na diagonal dele. Se ele vem por dentro, você tem que estar na diagonal. Se ele vem pela diagonal, você tem que estar por dentro. Então, eu aprendi muito. Tentei imitar Matata no tempo igual. Aprendi a cabecear. Eu cabeceava bem. Então, tudo é professor Fernando do Nascimento que passou essa coisa toda para mim. Nunca mais como esse homem, cara, isso é um ET. E outra coisa, pode juntar aí Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, esses jogadores atuais aí, bate no liquidificador, não vai dar Pelé. O Peixe partiu para a última competição oficial de Pelé como atual campeão. Era o Paulistão de 1974. Porém, não conseguiu repetir a atuação de um ano antes, não venceu nenhum dos dois turnos e não disputou a final. No final de agosto, Pelé participou da sua última excursão pelo Santos. O Peixe disputou 3 partidas na Espanha com derrotas para o Espanhol e para o Barcelona, mas o último jogo de Pelé pelo Santos em solo estrangeiro foi com vitória e gols. O Santos ganhou do Zaragoza por 3-2 e Pelé marcou de pênalti e de falta. Ao final do jogo, uma multidão invadiu o campo para carregar em triunfo o rei do futebol. Antes da bola rolar, Pelé recebeu diversas homenagens e deu essa entrevista para o Canal 2 da Espanha. No, todavía no sé si será el último porque me parece que Santos va a hacer 2 o 3 juegos aquí. Pero es una lástima saber que está en el final de mis juegos por aquí. Más pienso venir como turista muchas veces si Dios quiera. ¿Tiene usted demasiado dinero ya para el fútbol, para jugar a fútbol? No, yo creo que hay el momento cierto de se retirar. Además, yo tuve la felicidad de con mis compañeros de Brasil y de club conseguir casi todo que un jugador puede conseguir en el deporte. Y ahora yo pienso en descansar un poco. Pelé, ¿usted no le dio un poco de pena a Brasil en el pasado campeonato del mundo? Claro, usted ve que Brasil es la única equipe que tiene 3 campeonatos consecutivos y podría hacer un buen papel, pero
não saiu bem. Esperamos que em 78 aí podemos fazer alguma coisa. Usted es el rey. ¿Quién es o príncipe del fútbol mundial? Há muitos bons jogadores, eu não me considero rei porque sou um atacante, há muitos bons arqueiros, defensores, pero em todas as épocas teve muitos Pelé, de Stefano, como já conhecemos Puskás, e isto pode suceder em toda a época. Felicidades, Pelé, gracias. Na volta da viagem, o Peixe retornou às disputas do Paulistão. Foram 5 jogos até chegar ao ato final. 0-0 com o Palmeiras no Pacaembu, 1-1 com o São Paulo no Pacaembu, derrota de 1-0 para o Comercial no Francisco Palma Travassos, e então chegou o dia do jogo contra o Guarani. No dia 22 de setembro, o Peixe visitou o Bugre em Campinas e empatou por 2-2. A partida ficou marcada pelos 2 últimos gols de Pelé com a camisa do Santos. No primeiro, recebeu de brecha e acertou um chutaço no ângulo de Sérgio Gomes. Já o segundo foi de pênalti sofrido por ele mesmo após passe de Cláudio Adão. Ele parece sofrer a falta fora da área, mas acho que o juiz falou, quer saber, vou dar o pênalti pro Pelé fazer mais um golzinho. Vamos ouvir os 2 gols na narração de Orlando Duarte da TV Cultura. Wilson na brecha. Brecha Pelé. Gol! Pelé! O rei do futebol mundial. Pelé para a bola. Pelé. Gol! Aos 30 minutos, 40 segundos. Santos 2. O último jogo contra a sua maior vítima não saiu como esperado. Além de perder a partida por 1-0, o Pelé saiu contundido aos 32 minutos do primeiro tempo. Mais de 66 mil pessoas foram ao Pacaembu e os relatos da época dão conta que mais de 20 mil torcedores ficaram do lado de fora. O Pelé já havia anunciado que encerraria a carreira na partida seguinte. Jogadores das categorias de base do Corinthians entraram em campo com uma faixa com os dizeres: Pelé, você também é rei fora de campo. As torcidas também levaram inúmeras homenagens ao camisa 10 santista. A torcida Gaviões da Fiel prestou homenagem por meio de um representante e também de Elisa, que era torcedora símbolo do Corinthians. Ela foi lá para tietar o rei. Nós, os Gaviões da Fiel, queremos modestamente prestar a vocês essa homenagem, uma homenagem significativa que representa a torcida do Corinthians por tudo aquilo que você representa em termos de imagem para o futebol brasileiro. Nós desejamos de todo o coração que você tenha na sua vida daqui por diante a mesma felicidade que você encontrou no futebol. Obrigado, hein? Obrigado a vocês. Bom, vocês sabem que o Corinthians nunca foi torcida contra a Pelé, contra a Santos. Eu sempre tive vocês do meu lado, o incentivo que vocês me deram em toda a minha carreira no Brasil foi a razão de eu conseguir o que consegui em minha vida. Muito obrigado a todos vocês. Essa homenagem dos Gaviões da Fiel, Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos matar a torcida. Um por vez. Eu não podia esquecer de você, Pelé, que você é o nosso coração, Pelé. E também pelo que você fez pelo nosso amado Brasil, Pelé. E a sua despedida vai ser o sentimento do nosso coração, Pelé. Muito essas obrigado, flores para você, que você merece o nosso coração, Pelé. Muito obrigado. Principalmente o meu, Pelé. Muito obrigado. Você foi uma das incentivadoras, embora todos dissessem que você é a torcida número 1 do Corinthians, você foi a observadora. Obrigado, hein? Com licença. Isso só mostra o que foi Pelé. Afinal, em toda a sua trajetória como atleta, ele maltratou o Corinthians de todas as maneiras e terminou homenageado por seus torcedores. O campeão mundial de boxe, o Éder Joffre, também estava no gramado e foi falar com o rei Pelé. O campo estava tomado por repórteres e intrusos que queriam registrar as emoções de Pelé. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, na véspera de minha despedida. O Santos, sempre que se defronta contra o Corinthians, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Ainda mais com essa onda de despedida de Pelé, né? Aumentou um pouco. No final da partida, o Pelé falou sobre o sentimento dele de estar terminando a carreira. Falou para a TV Tupi. O que eu posso tentar dizer é que tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu tentei fazer foi dar o melhor de mim à torcida brasileira, dar o melhor de mim a todos aqueles que esperavam o melhor de mim em campo. E se alguma vez
não saiu como queriam, se alguma vez decepcionei alguém, me perdoe, porque eu também sou gente, eu também tenho o direito de errar. Chegamos ao dia 2 de outubro de 74, que está eternizado na história do futebol brasileiro. Para nós santistas, uma maneira, podemos dizer, triste, porque ficou um vazio imenso no futebol e no clube, né, na cidade, em todos os lugares após a aposentadoria do Pelé. Foi nesse dia que o Pelé fez seu último jogo como profissional. Quer dizer, até então seria, né? Todo mundo pensava que seria. Cláudio Adão, na época um jovem recém-subido da categoria de base, falou que Pelé estava completamente tranquilo antes da partida. E os seus companheiros, né, o companheiro de Pelé de Cláudio Adão, estavam extremamente tristes. Vamos ouvir o Adão. Não, cara, o Pelé sempre passava uma tranquilidade pra gente, sabe? Ele poderia estar nervoso, mas o semblante dele não mudava, rapaz. Coisa incrível. Parecia que ele recebia um espírito de tranquilidade. E, cara, e a gente triste, né? Porque, pô, o homem vai parar, o futebol vai ficar, vai sentir muita falta de uma estrela dessa. Quanto mais o Santos, né? Que o Pelé, praticamente o Pelé, cheio do Santos, né, cara? Levou para todo lugar do mundo com o nome dele. Lógico que tinha as outras estrelas do lado, mas ele era a estrela principal. Então, não senti nenhum nervosismo nele no jogo da despedida, não. A vila mais famosa do mundo recebeu 20.258 torcedores que foram reverenciar o maior de todos. Ainda no vestiário, Pelé deu diversas entrevistas e selecionamos a entrevista concedida para Peirão de Castro, Milton Peruzzi e Roberto Petri da TV Gazeta, que estavam mais emocionados que o próprio jogador. Isso, olha, acredito em você, Pelé, na tristeza profunda que me invade a alma de estar tendo a honra de me entrevistar pela última vez. Bom, mais triste que eu você não está, eu garanto, viu, Perão? Mas chegou o dia, né? Chegou o momento, eu procurei há 2 anos, já vim me preparando para esse momento e espero suportar. Eu acho que eu não fiz mais que minha obrigação, sendo brasileiro, tendo recebido o carinho que eu recebi desse povo de Santos, eu acho que eu não fiz mais que minha obrigação lutar para enaltecer o nome de Santos, para enaltecer o nome do meu Brasil e, mais que isso, que não é vantagem nenhuma e acredito que não é mérito nenhum a gente procurar fazer o melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Foi isso que eu tentei fazer em toda a minha carreira. Como ocorrido no jogo do Pacaembu, muita confusão dentro de campo. Repórteres e intrusos queriam uma última declaração de Pelé, que, como não poderia deixar de ser, estava extremamente emocionado. O Camisa 10 recebeu inúmeras homenagens, inclusive da própria Ponte Preta. Às 21 horas, a bola rolou para Santos e Ponte Preta. O técnico Tim mandou a campo o Santos com Serras no gol, Wilson Campos, Vicente Bianchi, Zé Carlos, Léo Oliveira e Brecha, Da Silva, Cláudio Adão, Pelé e Edu. Vamos escalar também a Ponte, já que aqueles jogadores entraram para a história. Carlos no gol, Geraldo, Oscar, Zé Luiz e Walter, Serelepe e Serginho, Adilson, Valtinho, Valdomiro e Tuta. O técnico da Ponte era o Lilo. Com 33 anos, o Pelé ainda poderia ter continuado a sua carreira, mas preferiu sair antes que um declínio maior do que o declínio já causado pela idade pudesse acontecer. O jogo transcorria sem maiores emoções, exceto quando o Pelé subiu mais que a zaga para cabecear nas mãos do goleiro Carlos. Ali, ele sentiu a contusão na coxa, que tinha contraído no jogo anterior. Foi em direção ao meio de campo, mancando. Até que exatamente às 21 horas e 19 minutos, no centro do gramado, pegou a bola com as mãos e se ajoelhou em despedida. Foi cumprimentado por todos em campo e saudado pela torcida. Deu a tradicional volta olímpica com a camisa listrada do Santos em suas mãos. Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé.
Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Falta olímpica de Pelé. Ele havia dito que não faria, mas a emoção toma conta de Pelé. E ele dá a volta olímpica na Vila Belmiro. Adeus, Pelé. Obrigado, rei. Pelé chorando, uma barbaridade. Infelizmente chegou a hora, né? Eu fiz tudo para não chorar, mas infelizmente não deu. A despedida foi como você queria, Pelé? Exatamente como eu queria. A gente acabou de ouvir agora o áudio da transmissão da TV Gazeta e a declaração do Pelé ainda no gramado indo para o vestiário rodeado de repórteres. Só que havia um jogo a ser jogado. E quem entrou no lugar de Pelé foi o ponta-direita Gilson Beija-Flor, um menino da Vila que saiu jovem do Santos e foi tentar a sorte na Portuguesa Santista. Mais tarde ele voltou ao Peixe e foi chamado para substituir o camisa 10 no histórico jogo. O Gilson nos contou como foi entrar em campo naquele dia e participar dos 2 gols do Santos. Para mim foi uma surpresa, até porque eu era o ponta-direita titular do Santos, né? E naquele jogo aí tinha o da Silva, que era um garoto do juvenil que vinha despontando bem. Então a diretoria do Santos queria que o garoto jogasse ao lado do Pelé para poder deslanchar, né? O Pepe me chamou no vestiário e onde tinha a sala de musculação e me orientou. Ficou conversando comigo uma meia hora, pondo na minha cabeça que eu tinha condições, eu iria entrar no lugar do Pelé, ela ia jogar 20 minutos, eu entraria no lugar dele, e que eu tinha condições, e que para mim ficar tranquilo, e estar tranquilo, jogar tranquilo. E realmente aí eu fiquei sabendo, na primeira através do Pepe, que o Pelé iria jogar só 20 minutos e eu entraria no lugar dele. E entrei, e para minha sorte, né, eu tive participação no primeiro gol, um cruzamento da esquerda. Eu peguei de primeira, o Carlos pôs a mão na bola, ela bateu na trave, e quando ela arranhou, o Cláudio Adão completou de cabeça, né? E no segundo tempo, pelo lado direito, porque a bola na linha de fundo, cruzei, o Beck cortou e o falecido Brecha vinha acompanhando só um pouco para dentro do gol. Então a gente ficou tranquilo. Até esse jogo foi até tranquilo, né? Mas é muito triste porque nós não teríamos mais a companhia do rei, né? O Santos abriu o placar aos 44 do primeiro tempo com o Cláudio Adão, e o Cláudio Adão era apontado como um dos sucessores do rei. E o centroavante falou sobre o que foi a vida sem o Pelé naqueles primeiros dias. Então ficamos bastante preocupados que o homem vai embora, mas nós temos que sobreviver, né? Aí começou, depois que ele parou, foi uma emoção muito grande de ver o homem parar. Quando ele pegou a bola e parou de joelhado no meio do campo, aquilo ali todo mundo parou, todo mundo ficou. Oh, que coisa linda. Tá? Aí ele deu uma volta no gramado e se despedindo da torcida santista. Cara, aquilo ali na época doeu muito, porque eu estava perdendo uma pessoa que ajudava todo mundo. Na sequência do jogo, o Peixe fez 2-0, dessa vez contra de Geraldo, mas isso pouco importava. Imagina como é que foi ter sido jogador do Santos pós-Pelé. O Gilson Beija-Flor falou pra gente sobre essa sensação. A gente tinha uma carga pesada porque todo mundo queria ver o Santos como seria o Santos após a despedida do Pelé, né? Então, era difícil, mas o Santos tinha um timaço, né? Era o Seixas, o Wilson Campos, o Berdan, o Carlos Alberto Torres e o Zé Carlos. Era o Léo e o Brecha. Era eu, Cláudio Adão, o Ramon Mifre no lugar do Pelé, né? Ficou jogando como meia, que era o da seleção peruana, e o Edu, né? Só fera, né? Que massa. Eu era pequenininho no meio das feras, né? Fernando, esse vazio que ficou na torcida não é pra menos, né? O Pelé é único e insubstituível,
Basta pensar que sem Pelé, a seleção só veio a conquistar outra Copa 24 anos depois. O Santos demorou a encontrar o rumo dentro de campo, mas a gente vai abordar isso com mais detalhes em outra oportunidade no Amigos do Urbano, não na série do Pelé. A gente vai falar sobre o hiato de títulos, que só foi interrompido com a geração dos meninos da Vila de 78, e sobre como o Santos ficou financeiramente. Tem história a dar de metro com essa saída do Pelé, que a gente vai falar com certeza em outra oportunidade. Foram 1.091 gols pelo Santos, 10 campeonatos paulistas, 6 nacionais, 4 Rio-São Paulo, 2 Libertadores, 2 Mundiais, 1 Recopa Sul-Americana, 1 Recopa Mundial e dezenas de taças amistosas, entre aspas, já que o Santos ganhava dos maiores times do mundo, inclusive de seleções. E um dado curioso aqui, Fernando, segundo o levantamento do Marcelo Fernandes, nosso parceiro que já participou de diversos episódios aqui e membro da Sofis, de 59 a 74 na era Pelé, o Santos jogou para mais de 13 milhões de pessoas apenas no exterior, somando o público de todos os jogos do Peixe. Todos queriam ver Pelé e só o Santos teve o privilégio de ter o rei. Só o Santos no Brasil, porque no episódio seguinte falaremos da passagem de Pelé pelos Estados Unidos. Aconteceu de tudo com o rei por lá, inclusive essa pegadinha, né, que ele pegou todo mundo desprevenido e voltou a jogar. Quem quiser falar com a gente, estamos no Twitter e no Instagram, @Amigos do Urbano. Quem quiser mandar um e-mail, amigosdourbano@gmail.com. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini. Tchau, tchau.